Olá, boa tarde, 12:02, quarta-feira, 26 de abril de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Suspeito de matar médico em Belo Horizonte tem prisão preventiva determinada pela Justiça. Ações para inovar a Justiça Estadual são destaque no 10º Enastic. Embaixadores latino-americanos visitam sede do TJMG. Nova resolução do CNJ amplia proteção a crianças e adolescentes sob ameaça de morte. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu sou Renata Marques. Suspeito de matar médico em Belo Horizonte tem prisão preventiva determinada pela Justiça. Marcelo Gomes de Almeida. A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva do suspeito de matar um médico dentro do apartamento onde o especialista morava na região central de Belo Horizonte. Ele era doutorando na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. O crime ocorreu no último sábado. A juíza Juliana Miranda Pagano, que presidiu a audiência de custódia, justificou a decisão pela gravidade dos fatos e pelo fato de a vítima ter sido esfaqueada 29 vezes dentro de casa. A magistrada também considerou que, após os golpes, o suspeito deixou o local sem prestar socorro. A perícia constatou que o médico sofreu perfurações no peito, no rosto, nas mãos, na cabeça, no pescoço e nas costas. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor disse que passou 2 noites na companhia do médico e de mais 2 pessoas, que ele não soube dizer quem eram. Na versão dele, o médico não o deixava sair do apartamento e estaria ameaçando-o com uma faca. O homem disse que entrou em luta corporal com o médico, tomou a faca e desferiu golpes contra ele. A juíza Juliana Pagano, em sua decisão, ressaltou que após o crime, o acusado teria procurado seu médico psiquiatra e foi internado em um estabelecimento hospitalar. Para a magistrada, essas ações justificam também a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. O juiz da comarca de Camanducaia, Matheus Moura Matias Miranda, recebeu nesta terça-feira a medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Vaz de Melo, do TRE-MG, Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A terceira vice-presidente do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, representou o presidente da Corte Mineira, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, durante a sessão solene. A homenagem é fruto do trabalho realizado pelo magistrado quando juiz na comarca de Águas Formosas, onde atuou no desenvolvimento do projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao povo Machacali. Ações para inovar a Justiça Estadual são destaques no 10º Enastic. Cid Marcos tem as informações. Governança corporativa, planejamento estratégico e inteligência de dados. Estes foram alguns dos temas abordados nesta quarta-feira durante o 2º dia de debates e palestras do Enastic, o Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual. O primeiro painel do dia foi apresentado pelo Superintendente de Tecnologia e Informação, desembargador André Leite Praça, que falou sobre as principais iniciativas do Tribunal de Justiça de Minas na área de informatização. Encontros como esse são fundamentais, porque nós temos a oportunidade de trocar experiências, de trocar casos exitosos como esses. No caso aqui, nós estivemos apresentando aqui a experiência nossa, uma delas mais importante e impactante para nós, a aplicação da nuvem pública, na gestão dos nossos dados e sistemas. Então nós estamos concluindo um processo, foi todo elaborado com muito cuidado, e a nossa expectativa é que já no mês de maio, mês que vem, nós possamos levar para a nuvem quase todos os nossos dados e sistemas. E com isso a gente ganha em redundância, ganha em segurança, a gestão dos dados passa a ser feita de uma maneira muito mais eficiente e segura para a instituição. E é mais moderna também, porque sabemos que as empresas elas acompanham a tecnologia de uma maneira muito mais eficiente do que nós. A troca de experiências por meio da exposição de cases de sucesso está entre as propostas do Enastic. A ideia é compartilhar saberes e identificar tecnologias que possam ser implementadas a fim de facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados pelo Judiciário. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. A seguir, embaixadores latino-americanos visitam sede do TJMG. E mais, nova resolução do CNJ amplia proteção a crianças e adolescentes sob ameaça de morte. Voltamos em instantes.
Embaixadores latino-americanos visitam sede do TJMG. Marco Aurélio Franco. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, recebeu ontem visita de cortesia do presidente do Grupo de Países da América Latina e Caribe, o embaixador da Costa Rica, Norman Ortiz, além de outros 7 países: Equador, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Também participou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para compartilhar experiências e promover parcerias. Durante o encontro, houve a entrega por parte do TJMG de exemplares do livro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Instituição e a Casa, de Ricardo Fiuza, e da moeda comemorativa dos 147 anos de criação da Justiça de Segunda Instância, a cada um dos representantes diplomáticos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Nova resolução do CNJ amplia proteção a crianças e adolescentes sob ameaça de morte. René Almeida. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade nesta terça-feira resolução que estabelece diretrizes e procedimentos para casos de ameaça de morte a crianças e adolescentes. Segundo a norma, o Poder Judiciário deve atuar de forma cooperativa na garantia de proteção dos jovens expostos a esse tipo de situação. A resolução entra em vigor 120 dias após sua publicação. O relator, o conselheiro Richard Paikin, afirmou que a proposta foi trabalhada no âmbito do Fórum Nacional da Infância e da Juventude desde 2021 e leva em consideração diversos normativos nacionais e internacionais referentes à proteção integral de crianças e adolescentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O texto trata especialmente de como o Judiciário deverá atuar em consonância com o decreto que estabelece o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Também orienta em relação às transferências interestaduais e intermunicipais das crianças nesses casos, com base na resolução do CNJ, que dispõe sobre a cooperação judiciária nacional para a realização de atividades administrativas e para o exercício das funções jurisdicionais. Da Agência Rádio Web, René Almeida. Lei da alienação parental, que garante direitos a crianças e adolescentes no conflito familiar, completou 23 anos. A repórter Sandra Pedrosa tem os detalhes sobre as consequências. Submeter uma criança ou adolescente a atos de alienação parental é uma tortura e um abuso moral que podem trazer consequências irreversíveis na formação dos menores. Além dos prejuízos psicológicos, a alienação parental é um crime no Brasil, previsto em lei desde 2010. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Ela é induzida ou promovida por um dos genitores, pelos avós ou aqueles que tenham autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo à manutenção de vínculos afetivos. O Dia Internacional contra a Alienação Parental foi lembrado nesta terça-feira, 25 de abril, data que visa conscientizar e combater essa nociva prática nos conflitos familiares, envolvendo principalmente pais, mães e filhos. O juiz de direito e coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, Cleiton Rosa de Rezende, explica que a alienação parental muitas vezes é praticada de forma velada, sem que as partes envolvidas percebam os atos nocivos na criação dos filhos. Ela é definida como sendo uma interferência na formação psicológica da criança ou de adolescente que é promovida ou induzida por um dos pais contra o outro pai. Pode ser também promovida pelos avós e, na maioria das vezes, a alienação parental ela existe até de forma velada, sem perceber que está sendo praticada a alienação. Os casos em que nós temos de alienação feita de maneira dirigida, assentida, são poucos. Na maioria das vezes, quando os pais têm conflitos entre eles acreditam que o melhor é afastar o filho do outro genitor, porque ele acha que o outro genitor
tem muitas coisas ruins, mais ruins do que boas. De acordo com o juiz Cleiton Rosa de Resende, o importante durante a tentativa de conciliação no Sejusc é mostrar para os pais ou os envolvidos que os filhos devem ser protegidos e afastados dos conflitos. A grande dificuldade que nós atravessamos é mostrar para os pais que estão nesse processo que é importante que os filhos sejam afastados do conflito. Na maioria das vezes o conflito é entre os genitores e eles não preservam os filhos do conflito. Então o trabalho que deve ser feito, e esse trabalho é feito no Sejusc, né, que é o local ideal para que a gente possa trabalhar as construções, né, de uma boa relação de convívio entre os genitores, é que nós fazemos um trabalho para que eles possam entender que esta interferência afeta as questões psicológicas da criança e do adolescente, e isso vai ter desdobramentos com sérias consequências no rendimento escolar, crianças agressivas, adultos problemáticos que nós teremos mais tarde. Então, o trabalho todo é feito para conscientizar os pais que esse conflito, eles trazem mais prejuízo para a criança do que solução. Pela atual legislação brasileira, o genitor ou responsável que cometer alienação parental pode ser multado, advertido, ter a guarda alterada ou até mesmo ter a perda da guarda e ser destituído do poder familiar. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio aqui da Rádio TJ Minas. Acesse portal tjmg.jus.br. No final da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal de Justiça no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã.